Existem alguns conceitos básicos de finanças que você precisa entender. Começando pelo imposto. O imposto nada mais é de quando você recebe um salário de R$ 2.000. Então você tem seu salário bruto aqui. E você recebe provavelmente R$ 10.000. Só que depois tem um desconto do INSS, tem o IR, que é o imposto de renda. E no fim sobra R$ 8.000. Imposto é quando você recebe um valor monetário e o governo arrecada parte disso, seja para construir escolas, seja para fazer rodovias, oferecer serviços para a população, enfim. E como o próprio nome diz, é imposto, então é obrigatório, não tem opção de você não pagar. Se você não pagar, você é preso ou você toma uma multa. Existem alguns tipos de impostos, então quando você recebe seu salário, é o INSS, quando você recebe renda, é o imposto de renda, quando você tem lucro, é imposto sobre o lucro, enfim, existem vários tipos de impostos. E no Brasil o imposto é muito alto, então por isso que um iPhone aqui no Brasil custa 15 mil, enquanto nos EUAs custa $1.000, porque o imposto lá é menor. Segundo, bancos. Existe uma forma que o banco funciona hoje em dia. Todo mundo acha que você deposita seu dinheiro no banco e seu dinheiro vai estar lá te esperando. Mas isso é uma mentira, o seu dinheiro não está no banco. Porque existe um fator chamado reservas fracionadas. Isso significa o quê? O banco tem a possibilidade de pegar parte do seu dinheiro e emprestar para outras pessoas com juros. Então ele tem que ficar com uma parte do seu dinheiro guardado no banco, que a gente chama isso de reserva fracionada, e normalmente no Brasil pode girar em torno de 30%, 20%, 40%, vai depender do momento econômico. Enquanto isso, o banco está pegando seu dinheiro e emprestando para outras pessoas, cobrando juros. E assim que o banco lucra bastante com o seu dinheiro, sem que ele tenha que guardar o seu dinheiro totalmente. Então ele pode fazer esses empréstimos que a gente chama de reservas fracionadas. O segundo termo, juros. Muita gente acha que juros é apenas o valor que você empresta e você deve pagar um pouco mais, né? Então, se você pega um empréstimo de R$ 1.000, tem um juro de 10%, você paga R$ 1.100. Porém, o que é juros? Muita gente não sabe também explicar o termo juros ou até mesmo taxa de juros. O significado de juros, um dos significados do termo juros é o preço do dinheiro. Isso mesmo, dinheiro tem preço. Então, quanto vale R$ 1.000? Quanto que custa pegar R$ 1.000? Não custa R$ 1.000, custa 1.100, 1.010, 1.020. Vai depender dos juros e do tempo. Quanto maior o tempo, maior o valor, maior o preço do dinheiro que a gente deve cobrar. Por quê? Dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã, porque ele se desvaloriza. Então, juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Se a taxa de juros está 15% ao ano, que é a Selic está em 15% ao ano, significa que o preço de pegar dinheiro emprestado custa 15%. Por isso que o governo te paga esse valor quando você empresta seu dinheiro para ele. Aí ele te paga 15%. Então é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Terceiro termo, inflação, que eu acabei de falar um pouco. Inflação, pela definição, é o aumento dos preços. Mas também, como eu disse, isso é uma definição um pouco genérica, um pouco óbvia. Quando aumenta os preços, a gente fala que é inflação. Por que isso ocorre? Por conta da desvalorização do seu dinheiro. O seu dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. Ele vai valendo menos a cada ano que passa. Por quê? Ele vai valendo menos? Porque o governo, uma das formas, ele injetar mais dinheiro na economia, e quando a gente tem mais oferta de algum produto, seu valor cai. Então esse é um dos termos. Então o governo, que é o detentor do poder fiduciário, do poder da moeda, ele pode injetar mais liquidez. Isso vai caminhar para grandes bancos, provavelmente, grandes empresas. E depois disso, com essas grandes empresas tendo mais dinheiro, elas podem pagar mais salários, maiores salários, e assim, maiores salários, as pessoas podem gastar mais. Enfim, a gente chama isso de efeito Cantillon, que vai de cima para baixo. As últimas pessoas que serão afetadas pelo aumento da inflação é a gente, né? Pessoas que consomem no dia a dia e principalmente pessoas que estão no meio rural também, que são pessoas que vão para a cidade a cada mês, mais ou menos, fazem suas compras e voltam. Então eles são as últimas pessoas que vão pegar o aumento de preços. Então inflação seria isso.
Outro termo, recessão. O que seria recessão? Existe um termo técnico, que é quando o PIB do país em 2 trimestres ele é negativo. Então a gente pode falar que entrou uma recessão técnica, mas em outros termos significa o quê? O país, ao invés de ele crescer, produzir mais, ele está produzindo menos, crescendo menos ou até encolhendo, destruindo riqueza. Então, uma recessão é quando ou existe muito desemprego, ou a inflação está muito alta, tem que subir muito os juros, desaquece a economia. Então, tudo que envolve desaquecer a economia, destruir riqueza, desemprego, isso em fator elevado pode causar recessão, pode ser recessão. Score, o que seria score? Quando você tem uma boa relação de pagamento com empresas, então você paga seus boletos em dia, você tem dinheiro guardado, você não deixa vencer nada, você tem uma boa pontuação para conseguir pegar empréstimos. Quer dizer que você não vai gerar problemas para o banco, não vai gerar problemas para o governo, para uma empresa que está confiando em você. E isso também, fazendo uma analogia, se reflete a juros também. Então, quanto mais rico você for, mais dinheiro você tem, mais confiável é você e mais o banco vai querer emprestar para você a juros baixos. Então, por isso que quem tem mais dinheiro consegue pegar um empréstimo de 10% ao ano, 15%, tem muito isso no agro, enquanto que você tem pouco dinheiro, vai pegar um empréstimo com 3% ao mês, 30% ao ano, porque você tem pouco dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tem, mais confiabilidade você tem, melhor é seu score de crédito. Câmbio, o que é câmbio? É quando a gente quer trocar uma moeda por outra e a gente quer ver sua relação. Então, quando a gente faz a principal relação de câmbio, que é de dólar para real, a gente compara quanto vale o real em comparação ao dólar. E quando o câmbio está 5, que a gente fala que o dólar está a 5,40 agora, por exemplo, significa que o dólar vale 5 vezes mais que o real, ou que o real vale 5 vezes menos que o dólar, porque quando a gente faz a comparação inversa, a gente pode falar que $1 é igual a 20 centavos. Uma comparação mais esdrúxula é em relação ao Bitcoin. Quanto o Bitcoin está valendo os seus 550 mil reais, a relação contrária, um real vale quantos Bitcoins? É 0,00000001, entendeu? Então isso seria o câmbio, quando a gente compara duas moedas entre si e quer fazer a troca entre elas. Próximo é investir. Qual que é o conceito de investir? É quando você tem dinheiro e você quer multiplicar ele, você quer dobrar, triplicar, enfim, esse é o conceito. E como isso acontece na vida real? Existem empresas intermediárias como governo, banco, que eles conseguem intermediar isso. Então você pega o seu dinheiro, dá para o governo ou dá para o banco, em troca o governo e o banco vão te pagar com juros ao longo do tempo, já que você não vai precisar do dinheiro hoje. Em troca disso, eles vão emprestar, vão fazer construções, eles usam do seu dinheiro para crescer, para fazer uma construção de algum negócio, crescer a economia. Então investir é quando você pega o seu dinheiro e você não precisa hoje, você abdica do consumo presente em prol do consumo futuro e nisso você pega uma taxa de juros, juros ao longo do tempo, que é o preço do dinheiro que eu acabei de falar. Nisso você pode fazer com o governo, que é quando você empresta para o governo, é o Tesouro Selic, ele te paga juros, que é a Selic, 15% ao ano, pode ser o banco, que são CDBs, ou até mesmo ações, que tudo isso, investir gira em torno sempre disso, de alguém emprestar dinheiro e alguém pagar com juros, e usar seu dinheiro para conseguir ganhar mais dinheiro ou construir novas coisas. Valor. O que seria valor? Na economia, quanto mais escasso é um bem, mais valioso ele é. Então, se a gente tem aqui o valor de um bem e sua quantidade, é mais ou menos o gráfico. Quer dizer o quê? Quanto menos desse bem tem, mais valioso é. E quanto mais bem, menos valioso ele é. Por isso que o diamante, como podem ver aqui, ele tem poucas quantidades no mundo, por isso que ele vale muito. Enquanto uma pedra, um cimento ou algo do tipo, tem quantidades muito grandes, por isso que vale pouco dinheiro. Isso serve também para metais preciosos, como o ouro, então, como eu acabei de falar aqui, quantidade e valor. Serve também para o seu conhecimento. Se você tem um conhecimento que é comum das pessoas,
Então, por exemplo, você conhecer biologia básica provavelmente não é tão valioso porque existem muitas pessoas que conhecem. Mas se você for um cara que está descobrindo agora novas coisas sobre evolução genética, talvez seu conhecimento valha bastante. É por isso que você ganha mais dinheiro. Então o valor, além dele ser subjetivo, depende da sua quantidade. Então, quanto mais escasso, mais valioso, e quanto maior quantidade, menos valioso. E por fim, nós temos o tempo, que é o nosso ativo mais valioso, é o que mais vale dinheiro. Por isso que a gente fala que tempo vale dinheiro. Porque a partir do tempo, tudo pode ser metrificado e calculado. Se eu tenho um investimento que eu vou tirar daqui 20 anos, concorda que o tempo é muito grande, então eu necessito de maior juros. Se eu pego um investimento que eu quero tirar daqui um mês, eu posso cobrar menos juros, eu vou conseguir obter menos juros porque o tempo é menor. Então, quando você trabalha numa forma CLT, por exemplo, ou até mesmo como profissional liberal, você troca parte do seu tempo por dinheiro. Então, você vende a sua mão de obra, seu tempo, e em troca você recebe dinheiro. E esse é o conceito básico que funciona. Tem gente que enriquece nesse método, tem gente que não enriquece nesse método. Enfim, não vem entrar o caso aqui. Mas o tempo é o nosso ativo mais valioso. A gente deve tentar preservar ele, maximizar a forma que a gente utiliza ele, tentar gastar o nosso tempo menos com coisas inúteis e mais com coisas que nos agregam. Quando a gente faz uma revisão geral, imposto é tudo aquilo que cobra sobre nosso dinheiro, que o governo pega sobre o nosso dinheiro. Bancos é uma ferramenta de intermediação entre credores e devedores. Juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Inflação, desvalorização do dinheiro, aumento dos preços. E também pode ser uma forma de tributação. Acabei esquecendo de falar isso, mas inflação também é um tipo de imposto. Imagine que você ganha R$1.000 e existe uma cadeira que custa R$1.000. Ou seja, você pode comprar uma cadeira. Porém, houve uma inflação de 100% e a sua cadeira está custando R$2.000. Você não pode mais comprar a sua cadeira. Mas a cadeira existe, então para onde foi essa cadeira? Entre outros termos, sua cadeira foi para o governo. Então a inflação também é um tipo de tributação e uma das piores que existe, porque ela afeta pessoas menos abastadas de dinheiro, enquanto as pessoas mais abastadas não sofrem tanto esse efeito. Recessão é quando a economia apresenta em 2 trimestres um PIB negativo, ou é quando as coisas não estão crescendo, quando existe menos empregos gerados, existe menos produção. Isso é a recessão. Score é quando você é uma pessoa confiável, você tem dinheiro, você paga suas contas e tem uma confiança alta. O câmbio é quando a gente tem moedas e comparamos uma moeda em relação à outra, por isso que a gente fala câmbio, quando a gente quer trocar uma moeda em relação à outra. Então, o real, que é a nossa moeda, comparada ao dólar, está 5. Quer dizer que nossa moeda vale 5 vezes menos que o dólar, ou que o dólar vale 5 vezes mais que o real. Investir é sempre quando a gente quer multiplicar nosso dinheiro e quando emprestamos nosso dinheiro porque a gente não precisa dele hoje, a gente abdica de consumir nosso dinheiro hoje em prol de um pouco mais de dinheiro no futuro. E nisso alguém está pegando o seu dinheiro, vai te pagar no futuro e nesse meio tempo ele vai construir alguma coisa, construir uma empresa, enfim. Valor. Tudo aquilo que depende da sua quantidade, então quanto menor a sua quantidade, mais valioso é, quanto maior a sua quantidade, menos valioso é. Também depende de quanto seu conhecimento, suas ações agregam às pessoas. E o tempo é o nosso ativo mais valioso e que a gente pode vender ele em troca de dinheiro. Também a gente pode não vender ele em troca de consumo nosso. Então, quando eu não vendo meu tempo, eu estou consumindo ele para mim mesmo. Então eu vou fazer alguma coisa que eu me divirto, eu vou fazer outras coisas, enfim. Então esses são os principais conceitos financeiros que você deve entender. Espero que tenha gostado e até a próxima.